Olá, eu sou a professora Luciane Conrado e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais dos temas 1 ao tema 10. Vamos relembrar? Tema 1. São muitas as teorias e estudos sobre a criatividade. A psicanálise, a psicologia, a sociologia, a linguística, a neurolinguística. Alguns autores apontam para algumas características especiais da atividade criativa. São elas: a resposta deve ser original ou incomum. Deve solucionar algum problema ou atingir uma meta, adaptando-se à realidade. Há um insight original que deve ser avaliado, elaborado e desenvolvido. O produto criativo é fruto de trabalho, esforço e conhecimento. Todos nós, seres humanos, somos criativos, o que diferencia a prática. Quanto mais você anda de bicicleta, melhor anda de bicicleta. Assim é com a prática criativa. Para que o indivíduo possa criar uma soma de fatores cognitivos, cognitivos, emocionais e ambientais são essenciais. Cada pessoa tem um perfil que pode ser mais compatível com as exigências de determinada tarefa. Por exemplo, um arquiteto famoso por seus trabalhos é tão criativo quanto uma dona de casa, que precisa criar pratos a partir de sobras de alimentos. O cérebro humano é o órgão da mente mais complexo que nós conhecemos. A ideia de que o cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios foi derrubada por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, brasileiros, e entre eles a neurocientista Suzana Herculano Halsey, que desenvolveu uma técnica para contar com precisão o número de células que formam um órgão. O número encontrado é de aproximadamente 86 bilhões de neurônios, significativamente menor do que os 100 bilhões que se pensava anteriormente. Ela disse uma vez para o jornal Globo que desenvolvemos um método de contar núcleos, não células. Usando os tecidos do cérebro e os banhando com detergente, conseguimos destruir as membranas celulares e obtivemos em laboratório uma sopa de cérebro, um líquido com núcleos livres. Claro que não contamos um por um, mas fizemos o cálculo de quantos núcleos estavam presentes por mililitro e chegamos a uma estimativa, uma vez que a solução, diferentemente do cérebro, era homogênea. Isso foram as palavras da neurocientista ao jornal o Globo. Olha a criatividade do brasileiro! Pode ser dividido em 3 regiões conforme a evolução. O cérebro reptiliano, primitivo e responsável pelo comportamento sexual, alimentar, de sono e vigília, agressivo e de pertencimento a um grupo social. O cérebro límbico, centro das emoções primitivas, responsável pela adaptação social, estruturação familiar, preocupação com semelhantes e respeito à hierarquia. E o neocórtex, cérebro propriamente dito, responsável por funções como fala, escrita, capacidade de fazer cálculos, composição artística, motricidade e poder criativo. E é onde encontramos a divisão em hemisférios, direito e esquerdo. Roger Sperry, um cientista norte-americano que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1981, ao propor a divisão cerebral em hemisférios e funções, ele viu que hoje é muito questionada a tese de que hemisférios cerebrais possuem uma divisão de tarefas rígida. Algumas funções específicas realmente são privilégio da esquerda ou da direita, mas tudo indica que muitas tarefas funcionam em esquema de mutirão, em que o papel de cada área varia dependendo da necessidade. 2 hemisférios, a fala e o raciocínio lógico, antes atribuídos ao lado esquerdo, e o reconhecimento de imagens e a capacidade musical, antes tidos somente como do lado direito, são hoje comprovadamente trabalho para os 2 hemisférios. Um hemisfério lê o texto e o outro o contexto. Enfim, um precisa do outro. Tema 2, processos criativos. Os seres humanos são dotados de capacidade de interpretar o mundo por meio de suas experiências. Um aspecto de nossa vida intelectual é o senso crítico, um esforço para superar as primeiras impressões, o óbvio, o imediato, o visivelmente aparente, indo às raízes da realidade. Como dizia o autor Lee Banio. O processo criativo acontece em etapas interdependentes. Inicialmente surgem os devaneios, o pensamento é ilimitado, as ideias fluem livremente, sem interferência, embora sejam influenciadas por experiências individuais no contexto cultural. Conhecimento prévio e uma série de fatores. Na fase intermediária, podemos fazer associações com conceitos existentes. Finalmente, as ideias são testadas e organizadas objetivamente, visando um resultado satisfatório. A fase inicial do processo criativo, o momento em que surgem as ideias, é considerado a mais espontânea. Para Strower, a espontaneidade não é independente de influências, mas implica em coerência consigo mesmo. Vamos falar mais do processo criativo. Nós podemos dizer que o processo criativo possui algumas etapas. Primeiro, a identificação, depois a identificação do problema. É necessário ter um problema que implique mudanças para dar início a um processo criativo. Depois se começa uma coleta de dados, etapa de extrema importância para
ajudar a entender o que se necessita para chegar a um objetivo final. Depois tem a incubação e a ideação, é a iluminação ou geração e seleção de ideias. Embora não seja um processo necessariamente consciente, é importante que o criativo dê um tempo para que a mente processe todas as informações coletadas, as quais devem ser cruzadas com o repertório já existente, estabelecendo novas conexões até que surjam novas ideias. Depois vem a verificação, consenso e implementação da ideia desenvolvida. Essa é a fase da crítica. A verificação da ideia é gerada a partir das fases anteriores. Aqui é possível melhorar e adaptar a solução encontrada, como também perceber que a solução encontrada não é a mais adequada. Tema 3. A criatividade é importante em todos os âmbitos da vida, não somente no mercado de trabalho. O ambiente e a educação são essenciais no desenvolvimento criativo, ao estimular essa atividade. Segundo Predebon, existem características que favorecem a criatividade e compõem a chamada personalidade criativa. Independência, ousadia, curiosidade, flexibilidade, sensibilidade, leveza, otimismo, fluência verbal e de raciocínio, interesses variados, valorização do diferente, intuição e impulsividade. Já na infância, iniciamos nossos hábitos, aprendemos a linguagem, começamos a conhecer nosso próprio corpo, nossa forma de estar no mundo e vamos fazendo nossas primeiras conexões, iniciando pela sensorialidade, passando pelo campo da imaginação, para o nosso desenvolvimento cognitivo, motor e aprendizado de regras e socialização. A criatividade vai sendo praticada, treinada, desenvolvida. Algumas teorias sobre a criatividade propõem um modelo sistêmico para seu estudo, considerando-a como a soma de aspectos individuais, genética, experiências pessoais, introversão, extroversão, culturais e sociais. Os aspectos individuais envolvem curiosidade, motivação, persistência, entusiasmo, flexibilidade de pensamento, entre outros. Os aspectos culturais são os hábitos, regras, preconceitos, conhecimentos compartilhados. Já os aspectos sociais envolvem as relações entre os grupos. Tema 4. Criatividade individual e cultural. Como desenvolver a criatividade? Além da influência dos aspectos socioculturais, existem várias técnicas e métodos para desenvolver seu potencial criativo. Para Predebon, cada pessoa escolhe a abordagem mais aprazível desde que abandone o paradigma de ser incapaz de criar. E lembre-se de que a simplicidade é desejável e que não há descoberta sem experiência. Alencar e Vleif, em 2009, citaram algumas técnicas: a tempestade cerebral ou brainstorming, a cinética, as combinações forçadas, a listagem de atributos e os exercícios sensoriais de imaginação. São sugestões de exercícios que favorecem o hábito de pensar criativamente. Por que é necessário ser criativo? Uma ideia criativa pode solucionar um problema individual ou tornar-se socialmente relevante ao ser compartilhada e aceita pela sociedade. A criatividade é a inteligência. A inteligência humana está associada à capacidade de raciocínio, aprendizagem, resolução de problemas e adaptação ao meio. Criatividade e êxito. Segundo especialistas, a prática criativa nos conduz à autorrealização. Além disso, ser criativo permite o exercício natural da inovação, ou seja, uma forma de fugir da linha evolutiva normal e dar um salto em direção ao novo. É a ação individual sendo um diferencial na vida de outras pessoas, permitindo a realização pessoal e nos tornando pessoas mais felizes. Os valores culturais facilitadores da criatividade. Além de aspectos relacionados à personalidade e o ambiente social, o desenvolvimento da criatividade recebe a influência de valores culturais. Segundo Leal e Rocha, o ser humano transforma a realidade a partir da consciência de seus próprios valores. Um objeto é avaliado a partir de critérios de valor, sejam eles subjetivos ou objetivos, que refletem a cultura e podem mudar de acordo com as tendências históricas. Os valores são parte da construção cultural, são crenças que orientam o modo de conduta. Tema 5. Enfoque holístico e visão sistêmica da criatividade. A atitude criativa deriva da curiosidade, do hábito de questionar, da vontade de desenvolver algo. São as atitudes mentais e emocionais que desenvolvemos ao investigar uma realidade. Promover a atitude criativa é motivar o indivíduo a desenvolver suas criações, fazendo com que ele perceba que existem opções disponíveis. Ter uma postura criativa é possuir uma conduta encaminhada à autorrealização. A autorrealização passa pela capacidade de brincar com as ideias, criar hipóteses improváveis, unir elementos impossíveis. Esse exercício amplia a visão criativa da vida e pode efetivamente resultar em descobertas valorosas no indivíduo. A criatividade
e a urgência em transformar estilos de pensar e expressar. A aprendizagem, conceitos, valores e regras são importantes para a formação da personalidade e o bom convívio em sociedade. Mas a extrema rigidez é um obstáculo ao processo criativo. Quando insistimos em obter verdades definitivas, sem conciliar o que já existe com o novo. Em um mundo em transformação, é importante sabermos repensar, reencaminhar ideias e pressupostos, flexibilizar opiniões, encarar situações de forma diferente, ter tolerância com o outro. A arte da criatividade e o estado da espontaneidade, na visão sistêmica, compreende o ser humano como um criativo por natureza e o mundo como algo em constante transformação e evolução. O próprio mundo é para o indivíduo a fonte de novas ideias. Influencia, ao mesmo tempo que é influenciado, como um ciclo de reciprocidade. A espontaneidade surge de maneira livre, como resposta a um acontecimento. Ser criativo é ser mais feliz. Tema 6. A criatividade e o ensino-aprendizagem. O prazer de aprender é a educação criativa. Paulo Freire já dizia que ensinar exige criatividade, para que suscite o que há de melhor no outro, conduz o outro à curiosidade epistemológica, à inspiração. Aprender também exige criatividade para se fazer conexões, analogias. Conforme aprendemos novos conteúdos, criamos esquemas mentais correspondentes. Assim, quando temos um novo problema, buscamos a ideia de procedimentos conhecidos para criar um novo modelo ideal para solucioná-lo. Ingredientes fundamentais da criatividade: imaginação, humor, liberdade. Para se ter boas ideias, é necessário estar de bem, com bom humor, que neste caso é estar em um estado de espírito que, independentemente de qualquer aflição, o indivíduo permaneça bem, possibilitando continuar criando e tendo novas ideias, sem que os problemas atrapalhem o processo criativo. Saber equacionar os problemas pessoais ajuda a evitar bloqueios criativos. Aprender criando e criar aprendendo, a formação de valores, dogmas e preconceitos não podem ser uma tônica para que a gente consiga fazer coisas novas. Então, a escola desempenha um papel fundamental na mudança de mentalidades, em superação dos preconceitos e no combate a atitudes discriminatórias, envolvendo valores de reconhecimento e respeito ao outro. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a escola permite que as crianças convivam com diferentes origens, níveis socioeconômicos, costumes, dogmas religiosos que são diferentes de cada criança. É onde ensina-se as regras da sociedade e espaço público que permite conviver democrático com as diferenças, que apresenta conhecimento sistematizado sobre o mundo e a pluralidade dos povos e fornece subsídios para debates e discussões. A necessidade psicossocial de pessoas criativas e seres criativos precisam fazer novas conexões significativas, para que a motivação e a autoconfiança sejam fatores importantes para o sucesso do indivíduo. Enquanto emoções negativas, como a ansiedade, podem prejudicar totalmente o processo criativo e o desenvolvimento do indivíduo. Tema 7. A criatividade convertida em relação de dilemas existenciais. A análise de esquemas mentais básicos e a criatividade. Os esquemas mentais ou mapas mentais ajudam-nos a aprender, organizar e armazenar a quantidade de informações que desejamos e a classificá-las na forma que seja fácil acessá-las. Toda nova informação que adquirimos seja cruzada automaticamente com as informações já armazenadas. Com um grande número de conexões, será mais fácil encontrar informações que necessitamos. Muitos dilemas se resolvem ao passar do plano físico ao lúdico. O lúdico é importante para o desenvolvimento mental e social dos indivíduos, pois é dessa forma que seremos livres para criar o nosso mundo simbólico, estimulados à fantasia, à imaginação, elementos fundamentais para a criatividade. A criatividade é fonte de energia, transformação. A criatividade hoje é importante, pois o indivíduo criador é aquele que amplia seus conhecimentos e ela é a matéria-prima para a construção de uma transformação da sociedade e de novos modelos de negócios. A criatividade é uma poderosa ferramenta para a aprendizagem, pois é capaz de transformar as informações recebidas pelos indivíduos. Razão e emoção na criatividade, o condicionamento mental. Nós somos condicionados pelo ambiente a pensarmos e agirmos da mesma forma, com uma certa falta de atividade intelectual e criativa. Não quer dizer que não tenhamos criatividade, mas mostra o quanto precisamos ser despertados para as oportunidades, não se deixando acomodar pela rotina. O processo criativo não envolve apenas a emoção, mas também um esforço em conseguir informações e habilidades de combinar esses dados que provêm de diversas fontes de informação, com as informações acumuladas ao longo dos anos por nós, como leituras, filmes, observações, vivências e toda e qualquer experiência vivenciada.
Tema 8. Relação entre criatividade, tempo e gênero. Tempo objetivo e tempo subjetivo. Para entendermos o quanto o tempo impacta nosso processo criativo, principalmente, precisamos entender o que é tempo. Até hoje pensa-se o que é tempo. Hoje temos uma cultura que reforça a ideia de que o tempo está atrelado à questão do dinheiro, que é medido por máquinas, isso é, um tempo com o objetivo da produção apenas. Segundo Bittencourt, temos o tempo subjetivo, da experiência compartilhada com o outro, tempo que nos auxilia e que cria significados da vida. Então criou-se uma nova proporção de tempo que não mais é natural, estações, dia, noite, nascimento, morte, e também não mais subjetiva, percepções e experiências. Vamos falar sobre a neutralidade no processo criativo. No processo da criação é necessário não abandonar esse senso crítico, mas é necessário deixar de lado os julgamentos. É importante não limitar a imaginação e sair da zona de conformidade e neutralidade, sem limitar sua criatividade. Objetividade na criação, tempo de criação e tempo criador. Sem a pressão do tempo, podemos desenvolver o processo criativo, desde que haja motivação para isso. Mas também podemos ter uma boa performance criativa sob pressão e com pouco tempo. O crucial na questão do tempo é saber separar as coisas importantes das corriqueiras e dedicar o tempo necessário às importantes. Bloqueios e obstáculos à criatividade, à cultura, à educação, empresas ou nós mesmos somos fontes de bloqueios. Os bloqueios são considerados uma parte natural e, por conseguinte, inevitável do processo criativo. Tema 9. Processo, técnicas e ferramentas do processo criativo. Ativadores criativos são táticas para estimular a criatividade. Funcionam como detonadores ou catalisadores do pensamento criativo. Os 10 ativadores elencados são: 1. Turbilhão de ideias ou brainstorming. 2. Busca interrogatória. 3. Analogia usual. 4. Solução criativa de problemas. 5. Metamorfose total do objeto. 6. Jogo linguístico. 7. Atividade, desmanche de frases. 8. Análise criadora de textos. 9. Leitura criadora de imagens. E 10. Projeto vital. As constantes mudanças no cenário econômico têm influenciado o curso natural do agir das empresas. É fato que mudanças no campo econômico sempre existiram, porém hoje, estas têm ocorrido numa velocidade que nos impulsiona a urgente adaptação para a sobrevivência em um mercado altamente competitivo. Neste momento, a criatividade surge como diferencial, agregando valor aos produtos e serviços, pois, como bem definiu Elson Teixeira em seu livro Criatividade, Ousadia e Competência, a criatividade trata-se da capacidade de desenvolver uma coisa nova a partir de uma coisa antiga ou de promover a existência de algo novo com comprovada importância. Vamos treinar a nossa criatividade? Técnicas de criatividade. Brainstorming e Brainwriting foi criada por Oslo e é definida como uma tempestade ou chuva de ideias que, a partir de um grupo de pessoas, buscarão a solução de um problema. Para Barreto, é necessário basear-se em 3 questões para o processo criativo: o bom humor, a irreverência e a pressão. O mapa mental, outra técnica de criatividade, foi desenvolvido por Tony Buzan. É um diagrama ou gráfico criado para organizar as informações sobre determinado tema. Scamper, para Osborne, desenvolveu um processo criativo que é formado pela resposta a 7 perguntas, que consiste das seguintes palavras: substitua, combine, adapte, modifique, proponha novos usos, elimine, reorganize. Tem outra técnica chamada de 6 chapéus, desenvolvida na década de 1980 por Bono. Ela busca usar o máximo da experiência dos participantes distantes de uma discussão. A caixa morfológica, desenvolvida por Osborne e Arnold, segundo ela, pode-se combinar uma série de soluções para elementos estruturais ou funcionais previamente selecionados para um produto. Tema 10. A criatividade e o mercado de trabalho. O papel do criativo dentro das organizações, criativo pessoal e organizacional. No mundo globalizado e tecnológico de hoje, as empresas já sabem que para se manter competitivas necessita criar e adaptar seus modelos de negócios continuamente. A inovação para Casa Deus e Manzanel e Zul é o seguinte: é a busca das empresas por novas formas de deter e criar valor para todos os seus contatos internos ou externos, clientes, fornecedores, colaboradores, que estejam envolvidos no processo e com a organização das práticas de gestão. O líder e o gestor.
O líder ou gestor é o agente de mudança e facilitador da criatividade e inovação nas organizações. São eles que motivarão suas equipes a perceber que a mudança é uma oportunidade para aperfeiçoar o modelo de negócio e incentivarão a aprender através de compartilhamento de informações. A motivação organizacional, a cultura criativa, é o suporte para que os colaboradores inovem nas empresas. Tem como base o valor depositado na criatividade e o entusiasmo da empresa a respeito das capacidades e possibilidades da realização. Recursos é a estrutura que a empresa deve disponibilizar para dar suporte e tornar possível a inovação. Expertise, habilidades criativas e motivação para a tarefa. Criatividade do indivíduo, da equipe, é a competência ou a qualidade do especialista. As habilidades criativas e a motivação para tarefas individuais ou em grupo são peças fundamentais para a criatividade. Obrigada, gente! A gente vai se ver na aula de revisão dos seguintes temas, do tema 11 ao tema 20. Até lá, sejamos criativos, hein?